Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós estamos no período que chamamos de Semana Santa. Hoje, domingo, conhecido como Domingo da Ressurreição. Eu quero fazer menção a algo que eu vou chamar de notícia atualizada. Ele ressuscitou. Fazendo menção ao texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, em que trata-se dos discípulos no caminho de Emaús, eu gostaria de extrair algumas lições práticas para a nossa meditação no período em que vivemos tanto da pandemia, como também o período da Páscoa. No versículo 15, nós vamos ver algo muito importante para a nossa fé. É que Jesus nunca nos deixará sozinhos na estrada da vida. O texto mostra assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lembrando que a notícia de sexta era de que o varão, o homem, o mestre, o profeta, o Messias, tinha sido crucificado e sepultado. E os discípulos ali, angustiados, Jesus se aproxima deles. Eles não estavam sozinhos na caminhada. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Achamos que Jesus ficou para trás. A verdade é, seja alguém para frente, mas nunca deixe Jesus para trás. Em frente e sempre para frente. Em frente às lutas. Ande sempre para frente, sempre com Jesus. E entenda, nunca ficamos sozinhos. Os discípulos estavam angustiados, tristes, por conta do que tinha ocorrido na sexta-feira. Mas eles precisavam se atualizar da notícia de domingo. Aliás, não só da notícia, pois Jesus estava ali com eles. Uma outra lição é que todas as frustrações de nossa vida decorrem do fato de muitas vezes não reconhecermos Jesus. Observa bem o versículo 16 de Lucas capítulo 24. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha, Jesus se aproximou deles. Quando ele deu o sinal de que ia continuar, eles pediam para que Jesus ficasse. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo e os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Ora, eles estavam chorando, lamentando a morte de alguém que estava ali agora, ressurreto. E eles não conseguiam reconhecer. Isto nos mostra que muitas das nossas angústias, decepções, tristezas, decorrem do fato de não reconhecermos Jesus. E aí eu separei aqui alguns versículos que nos mostram o que nos impede de reconhecer o Cristo ressurreto. Eu coloquei aqui primeiro as lágrimas do desespero. E faço menção a Maria Madalena, como diz lá em João capítulo 20, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu levarei. Observa aqui, ela estava conversando com o próprio Jesus, achava que ele era o jardineiro. Muitas vezes, Jesus está bem na nossa frente, mas nós não o reconhecemos. Nós não conseguimos entender o que se passa, o que acontece. E as lágrimas do desespero impediam que esta mulher reconhecesse ali Jesus. Tem uma outra passagem que também mostra que o que nos impede de reconhecer o Cristo ressurreto é exatamente a ignorância que temos das Escrituras. Lá em Lucas capítulo 24, do versículo 25 ao 27, mostra assim: Então Jesus disse: honesto e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha aqui, Jesus começa a mostrar, expõe todas as Escrituras, que no caso aqui é o Antigo Testamento, o que dizia a respeito do Messias, aquele que morreria, mas ressuscitaria. O que impede muitas pessoas de reconhecerem o Cristo ressurreto é a ignorância que tem das Escrituras. Alguns não a leem, não meditam, outros meditam da maneira errada. Até leem, mas não conseguem ver Cristo. Para isso precisa da conversão, da regeneração, precisa do Espírito Santo. Uma outra maneira que nos impede de reconhecer o Cristo ressurreto é a dúvida. Aqui podemos dar o exemplo do apóstolo Tomé. Lá em João capítulo 20, versículo 25, diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, aqui houve a dúvida. Tomé disse: eu tenho que ver e tocar. Ainda tenho que tocar nas feridas e do lado onde Jesus foi ferido. Irmãos, aqui nós aprendemos que precisamos enxugar nossas lágrimas, ver Cristo nas Escrituras, pois as Escrituras tratam exatamente do Filho de Deus, e precisamos ter fé, não duvidar. Uma outra lição que aprendemos com os discípulos no caminho de Emaús é que as notícias da sexta-feira não são as últimas notícias, porque existem também as notícias de domingo. Em Lucas 24, versículo 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Observa aqui, os discípulos até chegam em Jesus, eles não conseguiam reconhecer Jesus, falam: olha, você não soube o que aconteceu? Todo mundo aqui sabe da região e você não sabe. Aquele que nós esperávamos que fosse quem iria redimir Israel, mas ele morreu. Já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Mas aí, lá em Marcos capítulo 16, versículo 9 diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Não é interessante? Ele aparece primeiro para uma mulher. Muitos dizem que o cristianismo é machista. Não. Jesus aparece primeiro para uma mulher que no passado era endemoniada. E aqui mostra o amor de Jesus. As notícias de sexta, os discípulos estavam desatualizados. As notícias de sexta diziam que ele morreu, mas as notícias de domingo era: ele ressuscitou dentre os mortos. Uma outra lição que aprendemos é que depois da paixão vem a glória. Em Lucas 24, do versículo 26 ao 27, diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Observa aqui, Jesus está dizendo: olha, o Messias, morreria, seria a paixão, mas ele ressuscitaria dentre os mortos, ou seja, a glória. Ele diz: vocês precisam entender o que as Escrituras afirmam, que o Messias morreria sim, mas que ele ressuscitaria. Irmãos, não há noite que dura para sempre. Não há tempestade que dura para sempre. Tudo vai passar. Precisamos manter a calma, a paciência, porque de sexta até domingo muitas coisas podem acontecer. E precisamos aguardar e entender que primeiro vem uma coroa de espinhos, para depois vir a coroa de glória. E por último, eu quero deixar aqui a lição que aprendemos, que a oração que deve prevalecer até o dia do Senhor Jesus, até o retorno dele. Mateus 24, aliás, Lucas capítulo 24, versículo
28 ao 29 diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Quando eles estavam caminhando, e aí, quando eles deram o sinal de que iam entrar na aldeia, Jesus deu o sinal de que continuaria a caminhada dele. Aí eles disseram o quê? Fica, já está tarde, fica conosco. Observa bem. Eu disse que no primeiro ponto, que a gente não está sozinho. O detalhe é, às vezes temos a impressão de que estamos caminhando sozinhos, mas nunca estaremos sozinhos. Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há o que temer. E não importa por onde andamos, se temos Cristo conosco, não temos que temer. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que importa é quem está conosco, e Jesus está conosco, o Emanuel. Agora, nós não podemos caminhar, deixar Jesus para trás, mas também não podemos ficar para trás. Devemos caminhar com Jesus. Não podemos estar à frente e nem atrás, mas caminhando junto com Jesus. Quando Jesus dá o sinal de que vai continuar, eles pedem para ele ficar. E essa deve ser a nossa oração. No momento tão difícil em que passamos, algo que afeta o mundo inteiro, a pandemia da Covid-19. Nós precisamos orar assim. Fica, Senhor. Fica conosco. Segura a nossa mão. Sustenta-nos. Irmãos, a notícia atualizada é: ele ressuscitou. Não há o que temer. A morte não pode nos vencer. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus como seu Salvador e seu Senhor? Como aquele que morreu na cruz para te salvar, te libertar? E também aquele para governar a sua vida? Salvador e Senhor? O que você espera? Hoje é o dia da salvação. É o momento de você refletir, falar com Deus em oração, confessar os seus pecados, se arrepender das suas iniquidades e entregar-se a Cristo. Confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E caminhar dia a dia, não deixando Jesus para trás, nem querendo passar à frente dele, mas andando com ele, orando assim: fica, Senhor, fica na minha casa, fica na minha vida, fica no meu coração, na minha alma. Que Deus abençoe, irmãos. Feliz Páscoa. Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês.